A bebida que todo diabético deveria consumir pela manhã. E eu também vou te mostrar uma bebida extra com baixo teor de açúcar, que também vai ajudar a controlar melhor a sua glicemia. Para quem não me conhece, me chamo Dr. João Migovski, sou médico formado pela UFRJ e, dentre outras atuações, eu tenho o objetivo de te ensinar como tratar doenças de forma natural. Se você quiser marcar uma consulta comigo, basta você clicar aí no link da descrição ou no link da bio, para quem estiver no Instagram, e entrar em contato com o nosso WhatsApp. Diabetes é uma doença extremamente comum, tanto no Brasil quanto no mundo. E eu quero saber de você. Me conta no chat, me conta nos comentários. Primeiro, de que parte do mundo você me assiste? Eu estou no Rio de Janeiro. E segundo, se você tem ou não diabetes ou pré-diabetes. Me conta aí no chat, me conta nos comentários, porque eu adoro poder saber mais sobre você. Como eu ia dizendo, é uma doença extremamente comum. Aqui no Brasil, são cerca de 13 a 15 milhões de diabéticos, 80 mil mortes por ano decorrentes do diabetes, que tem como fator de risco histórico familiar, genética, idade, obesidade, que é o principal fator de risco para o diabetes tipo 2, inatividade física, má alimentação, hipertensão arterial, hipertensão, histórico de diabetes gestacional, histórico de doença cardiovascular, tabagismo, ou seja, fatores diretamente relacionados aos hábitos, ao estilo de vida. E isso mostra a importância de termos hábitos saudáveis para prevenção, tratamento e reversão, não só do diabetes, como também de várias outras doenças que eu vou falar daqui a pouco. Como que o diabetes ou a diabetes se desenvolve? Diabetes tipo 1, que é um tipo menos comum da doença, há uma destruição das células beta do pâncreas, fazendo com que a pessoa não seja capaz de produzir insulina. Diabetes tipo 1 tem um fator genético, um componente genético muito mais importante do que o diabetes tipo 2, quando o corpo ainda produz insulina, mas as células do corpo se tornam resistentes à ação desse hormônio. Como é que acontece? A insulina tem várias funções e uma das funções é estimular as células do seu corpo a captarem o excesso de açúcar circulando na corrente sanguínea. Só que essas células, elas têm um limite, então elas não podem captar quantidades infinitas de açúcar. Elas têm um limiar de saturação. E quando elas ficam saturadas, elas passam a ser incapazes de absorver esse excesso de glicose circulante e, por isso, esse excesso vai se acumulando na corrente sanguínea, gerando vários prejuízos, entre eles danos ao sistema cardiovascular. Então, o excesso de açúcar no sangue danifica os vasos sanguíneos, danos aos nervos, causando a neuropatia diabética, aquele problema que é muito comum, que faz com que a pessoa perca a sensibilidade, principalmente dos membros inferiores, aumentando o risco do famoso pé diabético, que pode culminar na gravíssima complicação, no gravíssimo desfecho de precisar amputar um membro, pode causar problemas nos olhos, como a retinopatia diabética, problemas renais, como a nefropatia diabética, prejudica a cicatrização da pele, e isso vai gerar problemas cardiovasculares, problemas nos pés, problemas digestivos, problemas na gravidez, complicações neurológicas, maior risco de infecções. Então, é muito importante, primeiro, nós prevenirmos o diabetes e, segundo, nós tratarmos o diabetes quando ele já está implementado. E eu vou trazer aqui para vocês uma bebida que tem capacidade de melhorar o controle da sua glicemia, de melhorar a sua sensibilidade à insulina, de ajudar as suas células a captarem melhor a glicemia não, a glicose da sua corrente sanguínea, que vão contribuir também, essa bebida vai contribuir para você absorver a glicose dos alimentos de forma mais lentificada, evitando dessa forma
picos glicêmicos muito intensos, que são muito prejudiciais para diabéticos. Então vamos lá. O primeiro ingrediente, pega papel e caneta, pessoal. Pega papel e caneta. Quem não souber dar like aqui no vídeo, quem não souber compartilhar o vídeo, quem não souber se inscrever no canal, não se preocupe que ao final do vídeo eu vou ensinar para vocês, tá bom? Primeiro ingrediente que você vai precisar, nós já falamos dele aqui várias vezes, é o nosso querido vinagre de maçã. Olha, como escolher o vinagre de maçã? De preferência, você vai escolher o orgânico, tá bom? Não filtrado. Onde que está escrito que está não filtrado? Está aqui escrito aqui, ó, não passa por microfiltragem, podendo apresentar sedimentação no fundo da garrafa. É isso que a gente está buscando. Estamos buscando um produto orgânico, não filtrado e, de preferência, em embalagem de vidro, ok? Diversos estudos científicos, diversos, não foi um nem dois, não, vários estudos científicos já mostraram os efeitos do vinagre de maçã sobre a glicose do sangue. E cada vez mais estamos estudando sobre esse vinagre de maçã, que também ajuda a controlar o peso, que também tem estudo mostrando que pode ajudar a controlar a pressão arterial, a reduzir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom. Então, o vinagre de maçã é um remédio natural poderosíssimo com diversas funções. Tem até estudo mostrando que passar vinagre de maçã na pele, na perna, onde tem varizes, pode ajudar a aliviar a dor relacionada à má circulação. Então, para você ver como o vinagre de maçã é versátil. Nosso segundo ingrediente, que eu também tenho em casa, é o limão, ok? Eu fiz esse suco aqui com apenas de vinagre de maçã, água e limão. A receita que eu vou te dar tem um ingrediente extra que é opcional, tá bom? Que é a hortelã. Eu não tinha hortelã aqui em casa. Então, tanto o limão quanto a hortelã são alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, que contribuem para melhorar a sensibilidade à insulina e também ajudam a controlar o peso, que, como eu falei, é o principal fator de risco para a diabetes tipo 2, o tipo mais comum da doença, ok? Como vai ser a nossa receita? Ela vai ter vinagre de maçã, limão e hortelã. Então, consequentemente, ela terá baixo teor de açúcar, porque você não vai colocar açúcar. Ela vai contribuir para te dar mais saciedade. Ela vai ajudar a controlar o peso, a melhorar a sua sensibilidade à insulina e também vai te hidratar, que é um ponto fundamental aqui para o paciente diabético. Por quê? Muita gente não toma água. E aí o sangue fica concentrado, fica pouco fluido, vai medir a glicemia e o que acontece? Está alta. Agora, se você beber água, esse sangue vai diluir. Junto com ele, a glicemia, a glicose também vai ser diluída e aí, consequentemente, você vai observar níveis mais baixos de glicemia na hora que você for fazer a sua glicemia capilar ou algum outro exame que meça esse parâmetro. Modo de preparo do nosso suco, da nossa bebida contra o diabetes, ok? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei o limão, lavei muito bem, com bicarbonato de sódio, a casca dele, ok? Esse limão aqui, ele é orgânico. No mercado, curiosamente, o limão orgânico estava mais barato do que o limão sem ser orgânico. Isso acontece muitas vezes, presta atenção, ok? Que isso acontece frequentemente, do produto orgânico estar mais barato que o produto não orgânico. É claro que a regra é o contrário, o não orgânico ser mais barato. Mas, muitas vezes, acontece do orgânico estar mais em conta. O que eu fiz? Eu peguei 2 limões, tá bom? Aqui são 2 limões. Abri os limões, tirei aquela partezinha branca de dentro, que é muito amarga, e bati esse limão com casca e tudo no liquidificador, ok? Adicionei o vinagre de maçã e, se eu tivesse o hortelã, também adicionaria o hortelã, mas eu não tenho e aí não adicionei. Você vai colocar hortelã,
o limão com casca e tudo, o vinagre de maçã, vai colocar um pouquinho de gelo e vai bater no liquidificador, ok? Obviamente, você diabético, pré-diabético, não vai colocar açúcar, tá bom? Você pode colocar um pouco de canela, mas açúcar vai complicar. Melhor você não pôr. Eu não sou diabético, não sou pré-diabético, coloquei aqui, vou confessar que eu coloquei um pouquinho de mel para poder ficar mais palatável aqui nessa manhã de terça-feira, né? 7h10 da manhã. Não tenho diabetes, ainda não vou ter, porque estou me cuidando, porque tenho um estilo de vida saudável. Então, essa é a bebida. Muito simples, você vai bater um limão com casca e tudo, porque é na casca que nós temos as maiores concentrações de duas substâncias muito interessantes, a hesperidina e a diosmina, muito utilizadas no tratamento de problemas circulatórios. Inclusive, são as substâncias presentes no Daflon, no Diosmin, no Venas, medicações muito prescritas para insuficiência venosa, mas pouca gente sabe que as substâncias contidas nela, nessa medicação, estão aqui no nosso querido limãozinho. Ok? Pronto. Primeira receita já foi. Agora, quem quiser saber a receita extra, me fala aí. Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Fala aí, doutor, quero saber a receita extra, o segundo suco que o senhor preparou para gente. Vamos ver o que o pessoal vai dizer, se o pessoal quer ou não quer. A Val Rios está falando aqui que a casca do limão tem oxalato. Val Rios, o oxalato ele é um problema grande para quem tem pedras nos rins, para quem tem risco aumentado de pedras nos rins. Aí realmente é algo que precisa ser evitado. Agora, para uma pessoa que não tem histórico de cálculo renal, eu não vejo tanto motivo assim para tomar muitos cuidados com o oxalato. Ainda mais se for uma pessoa que se hidrata. Ainda mais se a gente pensar que o limão ajuda a tornar a urina menos ácida, contribuindo dessa forma, sim, para a prevenção do cálculo renal. Então, eu não vejo o possível oxalato presente na casca do limão como um grande vilão, não. Ok? Vamos lá, o pessoal quer saber a receita extra. É um suco de maçã com cenoura para diabéticos, que tem um baixo índice glicêmico. Então, a maçã é uma fruta que pode ser consumida por diabéticos. A cenoura também é um alimento interessante para diabéticos. Essa combinação de maçã com cenoura vai fornecer fibras, vai fornecer vitaminas antioxidantes, como a vitamina A, como a vitamina C e vários outros compostos que vão melhorar a hidratação, que vão melhorar o controle do estresse oxidativo, da inflamação, que são fatores sempre presentes no diabetes, vão apoiar a saúde ocular, por conta principalmente da vitamina A, vão apoiar a saúde da pele, ok? E vai trazer aquela sensação de bem-estar, né? Suquinho de maçã com cenoura, uma delícia pela manhã. Mas olha, pessoal, esse suco vai ajudar? Vai, claro que vai ajudar. Mas você não pode se iludir e pensar que, vou tomar esse suco todo dia e não vou mais precisar tomar o meu remédio, não vou mais precisar comer a minha dieta do diabetes, não vou mais precisar fazer atividade física, não vou mais precisar dormir bem, não vou mais precisar controlar o meu estresse, não vou mais precisar me esforçar para manter um peso saudável. Não é isso, pessoal. Não é assim que a banda toca. Então, esses dois sucos vão ajudar? Vão, claro. Mas você não pode acreditar, achar que eles são a solução do problema, porque a origem do seu diabetes não é porque você não tomou o suco de limão com vinagre de maçã e hortelã. Não. A origem do seu diabetes está nos seus hábitos, na sua alimentação, no seu nível de atividade física, na qualidade do seu sono, se você bebe, se você fuma, se você consegue gerenciar o seu estresse. Tudo isso é a causa do seu diabetes e não a deficiência de suco de limão com vinagre de maçã e hortelã. Não é isso. Não é isso que está gerando o problema. O que está gerando o problema
são os seus hábitos e os seus comportamentos, ok? Se você quiser aprender como ter os melhores hábitos do mundo, como ter um estilo de vida que vai prevenir, tratar e reverter doenças como diabetes, como a pressão alta, como o colesterol alto, prevenir doenças como o infarto, o derrame, o câncer, um estilo de vida que, se você seguir bem, se você for disciplinado, dedicado, você vai ter a oportunidade de, quem sabe, reduzir e até mesmo interromper as doses, os medicamentos que você toma para pressão, para o diabetes, para o colesterol alto. Porque se você parar de fazer aquilo que causa a doença e passar a fazer aquilo que previne, trata e reverte a doença, a origem do problema vai ser excluída e você vai incluir a solução do problema. Dessa forma, quem sabe, se fizer tudo certinho, se não for tarde demais, talvez você consiga diminuir a dose dos seus medicamentos, talvez você consiga parar de tomar os medicamentos, ok? Obviamente, tudo com acompanhamento médico, né, pessoal? Não vai fazer isso por conta própria, por favor, ok? Então, se você quiser saber como fazer isso, clica aí no primeiro link da descrição, vai ter o acesso para consulta, vai ter acesso para o meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos, hábitos esses que são capazes, sim, de tratar o diabetes de forma natural, cientificamente comprovado. Não estou tirando da minha cabeça, não estou, como o pessoal gosta de falar assim, cagando regra, não. É tudo ciência, tudo baseado em milhares de artigos científicos realizados com milhões de pessoas. Então, pessoal, o link está aí na descrição. Vou deixar o link também na bio aqui do Instagram e vou deixar o link fixado nos comentários e vou fixar aqui também em nosso chat. O primeiro link da descrição, pessoal, vai ter acesso para quem quiser marcar consulta e para quem quiser acessar os livros, ok? Eu vou deixar os links separados para vocês nos comentários, ok? Cadê? Deixa eu mandar aqui o que eu vou deixar para vocês também aqui no nosso chat fixado, para quem quiser. 2 links fixados no nosso chat, aqui, ó, fixado, para você adquirir o livro, para você marcar a sua consulta, para você ver o que o canal Doutor João tem para te oferecer e tem para todos os gostos e para todos os bolsos, ok? Então clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat. Pessoal do Instagram, eu vou me despedindo de vocês. Caso vocês queiram continuar na live, venham para o YouTube Doutor João, que a gente continua conversando, ok? Até mais, pessoal do Instagram. Pessoal do YouTube, dá uma nota para esse vídeo aqui. O que você achou? De 0 a 10. Agora eu vou te ensinar como deixar o like, como se inscrever no canal, como compartilhar este vídeo aqui. Vamos lá, muito simples. Vou ensiná-los agora, neste exato momento. E outra coisa, uma dica que eu esqueci de falar. Depois que tomar esse suco aqui, faz um bochecho, escova o dente, ok? Porque é um suco bastante ácido que pode prejudicar o esmalte dos dentes e eu não quero dentista nenhum vindo aqui falar que eu estou fazendo um desserviço, ok? Vamos lá. Tô aqui no nosso vídeo, né? Nossa live aqui. Esse aqui é o nosso chat agora, tá bom? Para se inscrever no canal, você vai apertar esse X aqui. Pronto. Apareceu o botão inscrever-se, tá vendo? Inscreve, já está inscrito. Agora, ativa as notificações, clicando no sininho e apertando em todas. Muito bom. Para curtir, simples. Tá vendo o dedinho aqui? O dedinho para cima aqui? Estão vendo, né? 153 aqui, 154 agora. Clica nele, ó. Pronto. Já deixou o seu like. Para compartilhar, você vai apertar em compartilhar, vai selecionar o WhatsApp e vai enviar, tá bom? Enviar.
eu vou mandar para mim mesmo, avançar aqui embaixo e enviar aqui em cima. Pronto, já está aqui na minha conversa. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Telegram, manda no grupo da família, no grupo do condomínio, manda no grupo dos amigos da escola, manda para todo mundo, porque esse vídeo aqui é utilidade pública. Formas naturais de tratar o diabetes, de melhorar o controle da glicemia, cientificamente comprovadas. Olha quantos diabéticos podem ser beneficiados dessas estratégias naturais. Muitos. E eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui. Tô vendo que tem muitas perguntas aqui pra gente, maravilha. Vamos lá, vamos ver quem está com a gente aqui. A Bárbara Joyce perguntando se vai ficar salva a live. Vai, sempre fica salva a live, tá bom? Abraço para Vanusa Alves Neves, Eunice Maria de Campo Formoso, Thelma Andrade de Vilhena, sempre com a gente. Abraço para o meu querido Ivan Câmara Pereira de Bagé, Thales Laure, sempre com a gente aqui também, Jerusa Alves de Medeiros, Paulo Emílio Ruse, Graça Eloy de Arraial do Cabo, cidade bonita, hein, Graça? Tem que conhecer Arraial do Cabo. Abraço para Adriane Pereira de Caxias do Sul, Marcos Reis, Jurema Bezerra de Barros, Sônia Regina Melo Farias, Cadeirante FPV, Silvia Balbino, Jocelo José, a Jurema perguntando o valor da consulta. Jurema, clica aí, primeiro link da descrição, conversa lá, vê qual é o valor, tá bom? Não gosto de ficar falando aqui, porque pode mudar depois, então entra no WhatsApp, fala lá com a nossa equipe, que vão te informar tudo certinho, ok? Abraço para Zildene Maria da Silva Rossi, Márcia Bonanome, Ana Silva de Contagem, Maria Trevisan de Guarulhos, Cândida Lopes, Maria Lúcia de Camaçari, Salvador, Marlene Costa, Lourdes Souza, Adriana Pecli. Abraço também para Beth Teodoro Preto. A Adriana está falando aqui que está no Espírito Santo e que a mãe dela tem diabetes, está passando por tudo isso que o senhor falou, que eu falei. Adriana, segue as nossas dicas aqui, passa para sua mãe, fala para ela seguir também, que eu tenho certeza que o controle da glicemia dela vai melhorar, ok? Abraço para Jackson Carvalho. Abraço também para Jussara Adão, Val Rios, Nice SF, perguntando aqui, glicose 103 em jejum, está bom? Não, Nice, não está bom. A glicose em jejum é até 99, né? A partir de 99 até 126, a gente vai considerar ali pré-diabetes, depois de 126 a gente vai considerar diabetes. Então essa sua glicemia em jejum tem que reduzir um pouquinho, tá bom? Mas ela não é suficiente para fazer o diagnóstico de diabetes, combinado? Então, por essa informação, eu não sou capaz de dizer que a senhora está com diabetes. O que eu posso dizer? Eu preciso de mais informações. Sua hemoglobina glicada, por exemplo. O que eu preciso saber também, aliás, o que você precisa fazer são mudanças no seu estilo de vida. Porque se você comer melhor, se você beber mais água, se você fizer atividade física, se você mantiver um peso saudável, esse 103 aí, rapidinho, vai normalizar, ok? Abraço para Sueli Otto, direto da França. Bonjour à tu! Bonjour, Sueli! Mon ami! Abraço também para Patrícia Houston. Quem mais? Exir Simões Bineto, Thelma Andrade Borges de Amandei, Fábio Moraes, Lourdes Souza, Luzia Cacciatori. Abraço também para a Dirce Maria Gonçalves Soares, Ana Silva. Qual seria a quantidade de vinagre? Ana, 1 colher de sopa, tá bom? Essa é a quantidade de vinagre, 1 colher de sopa, ok? De preferência em jejum. Esse suco pode ser tomado em jejum também, sem problema. Abraço para Aldineia Lessa. A Jussara perguntando se o açúcar demerara orgânico é melhor que adoçante para pré-diabetes. Jussara, olha, o açúcar, ele tem açúcar. O adoçante, ele não tem açúcar. Mas alguns adoçantes, por mais que não tenham açúcar, por mais que não tenham calorias, eles também contribuem para piorar a resistência à insulina, para piorar o metabolismo da glicose. Então, é uma sinuca de bico, né?
que eu recomendo? Que a senhora se acostume a não usar o açúcar e a não usar o adoçante. O mel pode ser uma opção mais saudável, mas para o diabético, para o pré-diabético, grandes quantidades de mel podem ser não tão interessantes assim, tá bom? Um abraço para Celi Podóloga Conessa. A Jurema perguntando aqui as medidas. Jurema, eu coloquei 2 limões com casca e tudo, 1 colher de sopa de vinagre de maçã e 1 copo de água de mais ou menos 200 ml. Foi assim que eu fiz, tá bom? E aí você vai colocar algumas folhinhas de hortelã para tornar ainda melhor esse suco matinal. Um abraço para o Marcos Reis, que está perguntando aqui, posso colocar vinagre de maçã na segunda receita? Pode sim, Marcos. Excelente ideia, inclusive. Abraço para Silvia Balbino, Cida Barbosa Barreto, Maria Aparecida Tavares, falando que o diabetes dela chega a 450. Tá alto, hein, Maria Aparecida? Tá alto, hein? Tá alto. Aí é difícil controlar só naturalmente, né? Em algum momento a senhora vai precisar tomar medicação. E aí vai fazendo as mudanças no estilo de vida, vai fazendo atividade física, vai se alimentando melhor, vai bebendo mais água e possivelmente talvez seja possível reduzir a dose das medicações, tá bom? Abraço para José Vanzato, Maria Olga Teixeira de Souza, Cecília Almeida perguntando se o suco pode ser tomado em jejum. Tem que ser tomado em jejum de preferência, Célia. Abraço para Isilda Caraça. Quem mais? A Ana Silva falando que a glicada não abaixa de jeito nenhum. A glicada é como se fosse um histórico da glicemia, né? Que pega aí 90 dias para trás. Então ela fala muito sobre a sua alimentação nos últimos meses. Você precisa melhorar a sua alimentação. Talvez você esteja consumindo muitos produtos ultraprocessados, biscoito, comida congelada, miojo, refrigerante, suco de caixinha. Tudo que for ultraprocessado, esquece, tira da sua vida, ok? Elza Eusébia, um abraço. Para Lucy Canter, Lucinete Santos, Bernadette Francisca da Silva, Ignácio Carral, abraço para Maria José, Maria Figueiredo, Neuri Giovanetti, Bete Teodoro Preto de Maringá, quem mais? Felipe Alves da Silva de Fortaleza, Maria do Espírito Santo, Tuica Santos, doutor e o açúcar mascavo, mesma coisa, tá? Açúcar, tem carboidratos simples, que em excesso não são bons para pacientes com diabetes. Agora, o açúcar mascavo, o açúcar demerara orgânico, o melado de cana, o mel, o xarope de bordo são opções extremamente superiores ao açúcar refinado comum, ok? Agora, isso não quer dizer que eles possam ser consumidos livremente por diabéticos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Um abraço para Creuza Mendes Barbosa. Vamos ver, Ignácio Carral perguntando aqui. Quais a quantidade de vinagre de maçã? 1 colher de sopa, da grande. De limão, essa receita original é 1 limão. Eu coloquei 2 na minha. De gelo, a quantidade que o senhor quiser, ok? O gelo não vai influenciar nos efeitos desse suco, ok? Devemos beber em jejum todas as manhãs? De preferência, ok? Se eu não tenho diabetes, é recomendável bebê-lo preventivamente ou não? Pode beber. Inclusive, esse suco aqui ele é muito parecido com o suco que a gente passou para reduzir o tamanho da próstata. Então, talvez o senhor não tenha diabetes, mas se o senhor tem mais de 50 anos, a chance de ter uma próstata aumentada é enorme. Então, esse suco aqui pode te ajudar. A Lourdes Souza perguntando, doutor, esse suco é bom para colesterol ruim também? Pode ajudar, Lourdes. Pode ajudar. Um abraço para Leila Maria Matos de Albuquerque. Pessoal, é isso, hein? Que é pré-diabetes? Reginaldo perguntando aqui. É uma pessoa que ela tem resistência à insulina, ela tem um comprometimento do metabolismo da glicose, mas ela ainda não pode ser diagnosticada como diabetes,
porque não preenche os requisitos diagnósticos para isso, tá bom? Silvio Souza perguntando da quantidade de vinagre e hortelã, como devemos tomar. Já falei aqui, hortelã a gosto, tá bom? A quantidade que você quiser de hortelã. Bota umas 5, 6 folhas, dependendo do tamanho da folha, a gosto, tá? E o vinagre de maçã, 1 colher de sopa, tá? Vamos lá. Vou terminar essa live aqui porque eu vou agora fazer atividade física e eu recomendo que você faça o mesmo. Se você não for fazer isso agora, pelo menos fica aqui comigo. Continua comigo aqui no canal e assiste esses 2 vídeos que eu preparei especialmente para você que tem diabetes e quer tratá-la de forma natural. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre folhas que ajudam a combater o diabetes. E neste vídeo aqui, eu falo sobre frutas que vão te ajudar nesse mesmo objetivo. Não se esqueça, para marcar consulta, para ter acesso aos meus livros, os links estão na descrição. Clica lá que você não vai se arrepender. Até logo, já já estamos juntos de novo, nessa live aqui e nessa live aqui.